Sejam bem-vindos a mais um podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre os vícios, a carne e a tendência pecaminosa. Eu estou aqui com meu irmão Kevin Costa, ele já esteve aqui no podcast faz um tempo. E ele é líder e professor do curso bíblico lá no Defesa da Fé. Ele faz parte do discipulado de jovens na igreja. É membro do Ministério Itinerante de Ensino da Palavra, Agios. Também é graduado em redes de computadores pelo IFRN e também fez mestrado em sistemas de computação pelo IFRN. Kevin, que bom você estar aqui novamente no podcast. Muito obrigado, Débora. É um prazer estar aqui, uma honra, né? Amém. Conversar sobre esse tema tão relevante. Amém. Vamos lá, né? Tem muita coisa para falar. É um assunto que eu gosto, é um dos assuntos base, né? A gente falar sobre o pecado, sobre obras mortas. E a primeira pergunta, meu irmão, vamos começar indo direto ao ponto. Qual é o problema do pecado no corpo e o que significa viver na carnalidade? Eu acredito que para nós entendermos essas coisas, é importante que nós façamos uma reconstituição de passos. Vamos entender o que foi que aconteceu lá no início. Então, eu acredito que precisamos voltar para o início da humanidade e entender o que foi que aconteceu conosco. A origem, né, irmão? Exatamente. Em Gênesis capítulo 2, né, nós temos ali a formação do homem. Capítulo 1 e capítulo 2. E quando a gente analisa a ideia de Deus para a humanidade, nós vamos perceber que as primeiras duas coisas que Deus ele fala sobre o homem são: ele tinha que ser imagem e ele tinha que ser semelhança, não é? E eu meditei durante muito tempo no significado dessas palavras, né? Até o meu pai, o pastor Wendel, já esteve aqui uma vez, né? Sim. Ele também me explicou sobre isso. E quando você vai estudar o significado dessas palavras, a imagem, né, para começar, no original em hebraico, você vai ver que ela tem a ver com uma sombra ou uma projeção de uma sombra. É como se Deus estivesse dizendo que o homem ele deveria ser a projeção de uma sombra dele. É como se nós devêssemos ser a sombra de Deus. Quando você vê semelhança, você vai analisar que essa palavra tem um significado de forma, formato, não é? E aí eu comecei a bater isso com o que estava na Nova Aliança. A Nova Aliança, ela usa esse termo imagem e semelhança. Só que ela usa de um jeito curioso. Quando você analisa, por exemplo, a semelhança de Jesus, aí ele vai dizer que ele foi feito à semelhança do homem pecador. Semelhança do homem pecador. E isso é interessante, porque é como se ele tivesse separando a natureza pecadora da ideia de forma. Uhum. A forma de Jesus é a forma do homem, mas isso não implica a natureza pecadora. Sim, sim. Mas quanto à imagem, ele vai dizer que ele é a imagem do Deus vivo. Quando você vê Hebreus 1, por exemplo, ele vai dizer que o Filho é o resplendor, né? O brilho da glória de Deus. E ele é a expressa imagem do seu ser. Né? E aí a palavra grega expressa imagem é a palavra grega caráter, que é uma ferramenta para gravar em madeira, para dar uma imagem de alguma coisa, esculpir a imagem de uma coisa em material, normalmente a madeira. E aí você vai perceber o quê? Juntando essas coisas, né? Jesus, ele era imitador de seu pai. Quando você vai pensar assim, Deus criou Adão para ser a sombra de Deus, o homem para ser a sombra de Deus. O que é que a sombra faz com você, né? Se você movimentar aqui a sua mão, a sua sombra, ela acompanha você perfeitamente. Uhum. Ela imita você perfeitamente. A perfeita imitadora minha é minha sombra. E aí eu comecei a entender, Deus ele criou o homem para ser seu imitador. Tem nem como não imitar, né? A sombra precisa acompanhar. Necessariamente. Então, nós fomos criados para imitar Deus, sendo a forma de Deus. E aí a gente vai ver, né, como é que o Senhor se revela para nós. Ele se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que o homem é? Qual é a forma do homem? Hebreus vai falar sobre isso. 1 Tessalonicenses vai falar sobre isso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e ela consegue fazer diferença entre juntas e medulas e alma e espírito. Discerne todas as coisas, né? Em 1 Tessalonicenses, ele vai falar que todo o corpo, a alma e o espírito de vocês
sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Então, 3 em 1 e 3 coisas que deveriam ser iguais a Deus. Deveriam ser imitadores de Deus. Então, o que foi que aconteceu? Quando Adão foi criado, ele recebeu este propósito primário, Sim. né? Imagem e semelhança. Deus soprou nele seu espírito, capítulo 2, né? Formou o homem. O homem ainda não era ser vivo, ele sopra no homem, ele se torna ser vivo e aí é posto dentro do jardim. Ele decide ouvir o conselho da serpente, que é o diabo. A Bíblia diz que você é escravo de quem te domina, de quem controla você. Adão, nós, né, na hora que Deus faz Adão e Eva, é como se ele tivesse feito todos nós. Porque por meio deles dois, nós viemos a existir. Então, quando ele decide uma coisa, ele não decide só por ele. Ele também dá a nós isso. Uau, perfeito. Porque ele é nosso pai. Era, né? Hoje nosso pai é Deus. A gente está em Cristo, graças a Deus. Mas, dali para frente, quando ele decide pecar, ele perde aquele espírito. Imediatamente é isso que acontece. Por isso os olhos dele se abrem, por isso ele vê as coisas daquela forma. Então ele perde o espírito, sai do jardim e eventualmente volta ao pó e morre. O que aconteceu foi que, se você avançar um pouquinho para Gênesis, ou é o capítulo 5 ou 6, quando ele fala sobre a genealogia de Adão, os filhos que Adão teve, a primeira coisa que ele vai falar sobre o filho, quando ele teve o filho, que foi Caim, ele vai dizer que gerou um filho segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E por que que tudo isso tem a ver com o problema do corpo pecaminoso? Por que que o pecado no corpo é esse problema? Porque nós não decidimos isso por nós mesmos. Nós nascemos assim. E é extremamente importante que nós consigamos entender essa realidade, porque quando você não entende o porquê das coisas, você cria falsas expectativas. E falsas expectativas geram decepção e a decepção, ela conduz à desistência. E o cristão, ele precisa entender que há um aspecto dele que ele não tem como se desfazer desse aspecto. Ele não consegue escapar disso. Ele vai ter que aprender e aceitar e vai ter que viver com isso. Quando você entender essa realidade do pecado, que na verdade é a imagem em nós de Adão, que é a tendência natural a se rebelar contra tudo que Deus fala, como Adão fez, enquanto você não aceitar isso, você não tem como começar a elaborar as estratégias para lidar com isso. Então, o que é que eu quero dizer com isso de maneira prática? Por exemplo, quando eu aconselho jovens, às vezes eu percebo que alguns deles ficam cansados às vezes ou decepcionados internamente por ter que lidar com essas tendências. Entendi. Só que às vezes não fica claro na palavra que você tem essa tendência. Não adianta você querer achar que você não é espiritual ou que você não pertence a Cristo por ter esta tendência. E todos nós temos, né, Kevin? Exatamente. Ninguém escapa. Exato. O único jeito de você escapar dessa tendência seria você morrer. Mas Deus não tem isso para nós. Sim. Pelo menos não a princípio. Durante a nossa vida, o nosso propósito é o que está em Filipenses. Filipenses 1. Partir e estar com Cristo é legal? Muito legal, todo mundo quer isso. Só que para proveito da igreja, para o proveito do Senhor e a obra da salvação na terra, é melhor que fiquemos. Então, portanto, né, o cristão precisa entender isso. É uma imagem que vem de Adão. Né? E ela não afeta só o corpo, a gente não vai entrar aqui nos detalhes da salvação, a gente falou isso no primeiro podcast sobre nascer de novo, não é? Mas afeta o corpo, a alma e o espírito, não é? E, nesse caso, para nós que estamos em Cristo aqui, afeta o nosso corpo. Sim. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Perfeito. Sem dúvidas nenhuma. Perfeita a explicação. Vamos então continuar. Kevin, como os vícios revelam a carnalidade do corpo
E por que eles são considerados uma manifestação da alma, mente, né? Mente e coração. Uma coisa que a gente precisa entender é que tem uma passagem em Romanos, deixa eu ver até se eu consigo encontrar ela aqui. Deixa eu abrir aqui. Será que é Romanos primeiro? Não, acredito que não esteja em Romanos primeiro. Deixa eu ver, está em Romanos 8. Vamos abrir aqui em Romanos 8. E ver uma coisa que é muito interessante que Paulo fala sobre nós. Você precisa ler várias vezes, né? Romanos 8 para. Romanos 7 e Romanos 8 são uns capítulos bem complicados de se entender. Vamos ver aqui. Olha só, no versículo 9, Certo, tô aqui já. ele vai dizer assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, eu vou parar por aqui. Essa é uma passagem muito interessante. Da primeira vez que eu li ela, eu tinha acabado de me converter, eu estava lendo a Bíblia pela primeira vez. E eu li essa passagem e eu fiquei refletindo sobre isso, eu achei um pouco estranho. Porque ele diz assim: se o Espírito de Deus está em vocês, vocês não estão sob o domínio da carne. Domínio quer dizer controle. Carne é a natureza, a imagem pecaminosa de Adão, desobediência, né? Tudo aquilo que Deus me diz, a carne vai fazer exatamente o oposto. É o que está em Romanos 7, não é? Tantas quantas forem as revelações de Deus para mim, na mesma medida a minha carne vai resistir a cada uma delas, porque é a natureza dela. Mas aqui ele fala: você não está sob o domínio da carne. Aí eu pergunto: se eu não estou sob o domínio da carne, por que que ainda vem tantas tentações assim? E por que que parece que muitas vezes eu caio nela? Eu deveria estar sob o domínio dela. E aí eu fiquei pensando sobre. Foi aí quando eu entendi o seguinte: eu não tenho que pecar. Parece simples. Mas o que esse texto está dizendo para mim é o seguinte: não é que você não vai tropeçar e que você nunca vai pecar. Ele está falando que você não está sob o domínio. Você não está sob o controle, você está sob o controle do Espírito. Então, se você quiser, é o que você crê de todo o seu coração e você está decidido a respeito disso, você não precisa continuar pecando. E aí a gente vai entender o quê? Que o problema agora já não é mais a sua tendência pecaminosa do corpo. O problema não é esse. Os pecados que se manifestam em nós, eles são um problema na alma do ser humano, não no corpo do ser humano. Vai haver um momento em que o corpo ele vai ser restaurado, a gente sabe disso. Na volta de Cristo, o corpo será santificado, corpo espiritual, como Paulo fala em 1 Coríntios 15. Mas esse momento não é agora. Se a Bíblia está dizendo para mim, não só aqui, mas em outros momentos, está falando aqui que não estamos sob o domínio da carne. Paulo vai falar, né, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não é? Se ela está falando isso para mim, então tem alguma questão aqui que está dentro de algo que eu posso fazer e que eu não estou fazendo. E aí a evidência disso é o quê? É o pecado, especialmente os vícios. Sim. Não é? Porque significa, e a gente vai entender no contexto geral de Romanos 8, que ele vai falar sobre o quê? A mente voltada para o espírito deseja o que o espírito quer. A mente voltada para a carne deseja o que a carne quer. Quem é controlado pela carne, aí você vai entender pelo contexto. Quem tem a mente carnal não pode agradar a Deus, porque a carne inimiga de Deus nem sequer consegue se sujeitar a Deus. Então vai acontecer. Então o problema está na mente. O vício e todo tipo de pecado no crente, ele está na sua mente. É a sua mente que tem que mudar. Inclusive por isso que lá em Romanos 12, não é? Romanos 12, 2, a gente conhece a passagem, vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se deixem mudar pela renovação da sua mente, né? Mudança da cabeça. Para que venham a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, mesmo,
né, remetendo ao assunto do primeiro podcast, mesmo que você tenha nascido de novo, mesmo que tu seja nova criatura, não é? Você crê em Cristo. Todas as coisas novas é maravilhoso porque é a lei de Cristo. O Espírito está dizendo para você que espiritualmente essa é a sua realidade. Mas alguma coisa vai ter que acontecer na sua mente para você começar a experimentar isso. E é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. É fé. É fé. Ou eu decido andar pela carne, ou eu decido andar pelo Espírito. Exatamente. São inimigas entre si. Kevin, o que é o domínio próprio? E a sobriedade segundo a Bíblia? Pois é, então a gente fala sobre vícios, não é? São coisas na alma. E a gente, se nós formos refletir um pouco sobre o vício, não é? Constantemente você está naquilo ali. Você nunca tem paz e aquilo controla você. Você vai perceber que se alguma coisa diferente de você controla você, então você é um viciado. Entendi. Por quê? Porque a Escritura vai dizer para nós que o que o Espírito deveria estar causando em nós é uma característica chamada domínio próprio. Uhum. O fruto do Espírito em Gálatas 5, ele vai começar com amor e ele vai finalizar em domínio próprio. Eu gosto de falar para quem eu tenho a oportunidade de ensinar que aquilo ali é uma progressão. Eu costumo enxergar como uma progressão. Você começa pelo amor, aí vai para a alegria, aí você vai ter paz. Aí começam as outras coisas, fidelidade, mansidão. Aí no final de tudo tem domínio de si mesmo. E aí tem uma outra parte disso, que é o que está na carta de Paulo a Tito, né? No capítulo 2, é durante o capítulo inteiro. Ele vai recomendar constantemente a todos os tipos de pessoas que estavam na igreja, velhos e novos, mulheres e homens, quem quer que fosse, que eles fossem pessoas sóbrias. Quando eu fui ler essa palavra no grego, eu vi que a palavra quer dizer autocontrole. A palavra sóbria. A palavra sóbria quer dizer autocontrole. Autocontrole, uau. E aí você vai... É meio lógico, né? Se a gente começa a refletir sobre isso, é lógico, por exemplo, um cara que é viciado em álcool, que é normalmente o que a gente vê em mente, né? O cara tá sóbrio. Porque o cara gosta de beber e aí ele tá há muito tempo sem beber, ele tá sóbrio, né? Que fala que tá sóbrio há tanto tempo. Por quê? Porque há tanto tempo algo não está literalmente controlando ele. Isso é um aspecto que o crente ele precisa ter muito claro na cabeça dele. Você não pode permitir que coisas que não sejam a palavra de Deus estejam controlando você. É você que deveria estar subjugando essas coisas. Acho que é Gênesis capítulo 4, salvo engano. Não é? Quando Caim vai matar Abel, Deus vai falar para ele, antes dele fazer isso, ele vai dizer o seguinte: se você proceder bem, você será aceito. Mas se não proceder bem, saiba que o pecado bate à porta. Ele deseja controlá-lo, mas é você quem deve controlá-lo. Então o crente ele tem que entender isso. Enquanto ele não aceitar o fato de que, a carne dele é pecadora. Romanos 7 vai dizer, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Se ele não aceitar isso, e ele não aceitar que o problema não é ele mudar a carne dele, ele não tem que mudar a natureza da carne dele, quem faz isso é Cristo, na volta dele. Ele tem que mudar a cabeça dele. Pra vencer a luta contra o pecado, né? Exatamente. Enquanto viver aqui. Exatamente. Se ele não aceitar isso, aí ele não vai parar de dar desculpinhas. Entendi. Desculpinhas. Incrível você ter falado isso hoje, agora aqui, porque ontem eu pensei nisso. Veio à minha memória a época que eu bebia bebida alcoólica. E aí foi interessante, porque ontem fui ao cinema e eu estava andando, saindo pra ir ao banheiro. E me veio assim à mente, meu Deus, tinha uma época que eu não conseguia nem andar, porque eu estava embriagada por álcool e não tinha domínio de mim mesma. E me veio uma alegria no meu espírito. Como é bom estar sóbria. Como é bom estar consciente. Como é bom estar, sabe, com os olhos claros, sem você ser dominado. Porque é importante a gente falar sobre isso, porque eu acredito que algumas pessoas que estão nos assistindo passam por vícios.
a gente sabe que muitas pessoas estão presas a vícios. E a gente tem inúmeros tipos aí. E aí as pessoas às vezes querem sair daquilo, mas não conseguem sair. Estão presas e é horrível. O pecado, ele realmente, ele está dominando muitas pessoas e as pessoas não sabem, né, Kevin? Sair desse lugar. Pois é. Então eu também aconselhei jovens, né, que quando eu chego pra eles assim, cheguei pra algumas pessoas já que tava visivelmente com um semblante caído, Sim, um rosto triste, aí você começa a conversar e você vê o quê? Que tá havendo regressão. Tá entendi. havendo regressão. Não é? A pessoa estava ali tentando sair das coisas que estavam erradas na vida dela e você começa a perceber que a pessoa tá voltando para aqueles vícios. Vício em pornografia é uma coisa que eu passei, né? Eu falei sobre isso da última vez. E, cara, atinge 99% dos jovens hoje em dia. Sim. Infelizmente, Ainda mais com a facilidade. facilidade muito grande. É. Então, muitos jovens dentro da igreja, muitos inclusive servindo Sim. na igreja, estão passando por esse mal e às vezes não sabem lidar com isso. Então, eles precisam entender essas verdades. E encontrar também um espaço para falar sobre esse assunto, né? Com certeza, outra coisa que também cabe a gente falar, não é? É que os líderes também precisam entender isso. Uhum. Às vezes, talvez, alguns líderes possam não entender essas coisas com clareza, não ter essa didática que a palavra nos traz sobre essa dinâmica entre carne, espírito e mente, e como a gente tem que se posicionar em relação a isso. Como é difícil muitas vezes, foi muito difícil para mim, Uhum. não é? Quando eu decidi sair do vício de pornografia, porque é aquela coisa. Se a sua mente, não é? É até interessante falar isso. A mente do ser humano, ela não é como a carne, como o espírito. Ela é muito única. Por quê? Quando você analisa a dinâmica do espírito e da carne, você percebe uma coisa. Eles são o que são. E eles não mudam. Eles não mudam gradualmente. O que quer dizer com isso é o seguinte. Quando você vê o espírito do homem, por exemplo, não é? O espírito ele caiu em Adão. Desde então nascemos sem o Espírito Santo. Mas quando Jesus Cristo veio e nos deu o Espírito, nós aceitamos a mensagem do Evangelho, a transformação ela é completa e ela é instantânea. Ela não precisa, eu não preciso ler a Bíblia para alimentar meu espírito. O espírito. O Espírito, não. Porque o Espírito, Tá pronto. veja, está pronto, como Jesus Cristo falou. Uhum. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí ele vai dizer o quê? Vigia e ora. Uhum. Vigia e ora não é para o Espírito. É para sua mente. A Uhum. carne, por exemplo, a carne, ela permanece pecadora. Quando Cristo vier, a transformação da carne será instantânea e Uhum. será completa. Então, quando você analisa a realidade espiritual e carnal, física, você percebe que elas elas não variam em relação a essa natureza. Só quem transforma essas naturezas é o próprio Deus. Só Cristo consegue fazer isso. Por isso que é ter a mente de Cristo. Exato. Só que quando você analisa a psique, quando você analisa a mente humana, Cristo vai comparar ela a uma terra. E ele vai comparar a palavra a uma semente. Isso é muito interessante, porque a primeira coisa que eu percebo quando eu analiso isso é que, diferente do corpo e do espírito, as transformações na alma elas são graduais. Sim. Elas nunca são instantâneas. Por isso que é um processo. Exatamente. Por isso que a Bíblia, embora declare as coisas que declara sobre o nosso eu em Cristo, o que somos em Jesus, né? Efésios estamos assentados nas alturas, que é 2 Coríntios, nova criatura, tudo novo, tudo antigo Só passou. glória do Espírito, né? Efésios 4, né? O novo homem foi criado segundo Deus com justiça e santidade provenientes de Cristo, né? 1 João vai dizer que o que é nascido de Deus não peca, nem pode pecar porque é nascido de Deus. E a gente começa a analisar essas realidades, a gente bate com a nossa e a gente fica confuso. É, Mas não é isso aqui que eu tô sentindo, nem muito menos o que eu tô vendo agora. é. Não é por quê? Porque o conhecimento da palavra veio para fazer com que a Aham. nossa mente, o nosso coração, a nossa consciência, ela se transformasse nesta realidade que nós alcançamos em Cristo pela graça. Amém. Temos que assimilar isso. Isso é um processo. E É para um cada processo. pessoa, às vezes leva meses, às vezes leva anos, não é? E tem que ter muita paciência
tem que ter muita visão pela palavra, de entender o que Cristo fez naquela pessoa em espírito, e você tá ali ajudando aquela pessoa a trazer isso que é espiritual Uhum. para a realidade dela aqui. É como pegar de volta a imagem e semelhança lá do Jardim do Éden. Kevin, a questão do tempo, por exemplo, eu passei 25 anos sem Cristo. E aí eu recebo pessoas que passaram 50 ou 60. Você acha que tem mais dificuldade? Porque eu imagino assim, eu passei 25 anos pensando errado. E aí eu encontro agora a verdade. Agora eu preciso renovar minha mente com essa verdade para abandonar o velho eu. E aí fica o conflito, né? Você acha que essa questão do tempo afeta? Tipo, passei muitos anos, né, naquele vício, tipo, é mais difícil sair de lá. Eu acredito que afeta, mas eu acho que é bom a gente pensar um pouco melhor sobre isso, né? Quando Jesus ele veio começar a igreja, quando ele veio na Terra, ele só escolheu pessoas jovens. Ele não escolheu pessoas velhas É inicialmente. mesmo, né? Só pessoas jovens. Mas por Que observação boa. Por É. quê, né? Uhum. Ele vai explicar, num momento específico, que você não põe vinho novo em odre velho, porque rasga. E ele vai dizer mais. Ele vai dizer que quem prova o vinho velho não quer o vinho novo. Ele vai dizer que o vinho velho é melhor. O que acontece? Eu acredito que ele está falando de uma coisa extremamente sábia. Quando você envelhece, João Batista, por exemplo. João Batista não foi chamado para ser um dos discípulos, ele até poderia, se Deus quisesse. Mas ele não foi. Ele tinha ali em torno da mesma idade de Jesus, não é? E nenhum dos fariseus inicialmente também entrou, não é? Mas por quê? Quando você envelhece, o ser humano naturalmente tende a engessar a própria mente. Uhum. As muitas experiências e as coisas que você vai vivendo vão te trazendo convicção. Entendi. Muitos anos, né? Não necessariamente a convicção é apenas da palavra. Às vezes a pessoa vai engessando o modo dela de analisar situações e discernir as intenções das pessoas e analisar as pessoas. E com isso fica mais difícil. Por quê? Porque a essência de você receber essa transformação de Cristo, a proporcionalidade da transformação que você vai ver em Cristo, ela depende da proporção do seu arrependimento. E o arrependimento, ele é a mudança de mentalidade. É você mudar de ideia. Só que para você mudar de ideia, você precisa partir do pressuposto que você está errado. Reconhecer. Para uma pessoa, vamos botar assim, um extremo, uma pessoa idosa, reconhecer que está errada nas concepções mais fundamentais da vida, é muito difícil. Porque a palavra de Deus, agora não estou dizendo que é impossível. Uhum. A palavra de Deus, ela vai mudar a sua cabeça em todos os níveis. Ela vai tratar de temas muito fundamentais da vida humana, até coisas muito específicas, como o seu trabalho ou coisa do tipo. Então, é uma mudança que vai depender do quanto você está disposto a se esvaziar, Uhum. não é? Então, aquelas pessoas lá quando Jesus foi começar o ministério, os religiosos, ou talvez até quem não fosse religioso, mas já estava ali nos seus 40, 50 anos, talvez a cabeça dele já tivesse, não fosse suportar essa doutrina que Jesus ia trazer, que era uma coisa completamente nova. Era outra, como a gente lê em Hebreus, era um outro sacerdócio, outra ordem sacerdotal, trazendo uma outra lei, Uhum. não é? Uma nova lei. Era baseada nos mesmos preceitos do reino, sim, mas era outra lei. Entendeu? Entendi. Então, para eles era difícil. Inclusive, foi um desafio na primeira igreja. Desafio na primeira igreja quando começaram a entrar pessoas que eram do judaísmo, Uhum. queriam colocar o judaísmo dentro da igreja. E Paulo lutou, né, muito Paulo contra lutou, isso. foi para Jerusalém, viu que lá tinham que queriam trazer a circuncisão para quem eram os gentios. Ele disse: não, de jeito nenhum. Nossa liberdade não vai ser tirada. Foi luta. Não é complicado. Para você desfazer todo o pensamento de muitos tempos, né? Até mesmo o próprio Cristo junto com os discípulos. Eu fico imaginando a visão que eles tinham, né? Ah, você viveu sempre daquela forma, aí do nada, opa, peraí, não é assim. Exatamente. É tudo novo, nova aliança. Pois vamos continuar aqui na pergunta 4. Por que muitos cristãos não conseguem vencer os vícios e desenvolver a santidade de Cristo?
Pois é, então, justamente, o primeiro passo que a pessoa precisa tomar é reconhecer essas verdades, né? A escritura precisa transformar a mente dessas pessoas. E Ela aí, precisa ser convencida, né, do pecado, exatamente, ela precisa ser convencida pelo pecado. O convencimento não é nosso, ele é do do Espírito de espírito. Deus. Uhum. O Espírito, ele tem um jeito certo de tratar com cada pessoa. Por isso que eu falei da questão da paciência. A gente tem que dar tempo, às vezes, para Deus ir regando e efetuando o crescimento. Às vezes os frutos não vão vir de imediato, Uhum. não é? Ainda mais quando a gente fala de vícios crônicos, Uhum. são coisas que, cara, é muito complicado de você tratar. E eu tô falando aqui de vício em pornografia. Eu nem vou dizer aqui que eu saberia totalmente o que fazer se eu fosse tratar, por exemplo, de um cara que é viciado em crack. Uhum. Ali, eu acredito que tem que ser um milagre sobrenatural mesmo. Sim, Pra restaurar a própria cabeça da eu tô pessoa. entendendo. Existem casos que são muito, muito extremos. Então a gente tem que ter essa paciência de enxergar o que Deus vai fazer agora. A segunda coisa que a gente pode trazer aqui, e eu diria que ela vai entrar na solução para 90% dos casos. A maioria das pessoas, elas conseguem resolver problemas de vícios, não vou falar de vícios extremos, certo? Apesar de que sim, também vai ser necessário para qualquer situação que seja de pecado. Mas a maioria das pessoas, eu tenho um vício em Instagram. Eu tenho um vício em pornografia. Eu tenho uma tendência a perder a minha cabeça e gritar, Ira, né? né? É uma ira constante todo dia. Tá sempre irado, sem paciência. Então, para a maioria das pessoas, o que elas precisam colocar em prática é a grande dificuldade que todos nós temos. É aplicar as orientações da palavra no nosso dia a dia. Sim. Diga-se, oração, palavra e jejum. Jejum. Oração, palavra e jejum. É a tríplice orientação da Bíblia para a gente mudar a nossa vida. E é a grande dificuldade que a gente tem. Para vencer o pecado, só com aquele que venceu o pecado, que é Cristo. E para isso eu preciso estar com ele. Exatamente. Longe dele, não vai ser possível. Kevin, o que a Bíblia ensina sobre ignorância e instabilidade na alma? Como a falta de instrução e o desequilíbrio entre carne e espírito afetam nossa caminhada? Ignorância e instabilidade na alma. Quando eu até tinha falado com você anteriormente, né, sobre a passagem lá em 2 Pedro 3, onde ele vai falar sobre a paciência do Senhor, ela significar salvação. Paulo está fazendo todo um contexto com pessoas zombadoras, falsos mestres, falsos profetas, pessoas que zombavam e diziam, ele falou que ia voltar, mas não voltou até agora. Uhum. Ele vai falar que para Deus um dia com 1000 anos, o contrário também é verdadeiro. Ele vai falar que ele não tarda, mas ele deseja que todos se salvem. E ele vai explicar que a paciência dele quer dizer salvação. Uhum. Aí ele vai explicar assim, é como também nosso irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele vai explicar que o irmão Paulo ele falava desse assunto nas suas cartas e as coisas que ele dizia eram algumas de difícil compreensão. Uhum. Aí ele vai falar as quais os ignorantes e os instáveis torcem, como fazem com as demais escrituras, para a sua própria destruição. O contexto do texto está falando de falsos mestres e falsos profetas. Não é todas as pessoas que vão ser falsos mestres e falsos profetas. Mas uma coisa a gente precisa entender. Paulo está ligando ali ignorância, que é falta de instrução, e instabilidade, que é uma pessoa que não se decide. Né? A mesma coisa que Tiago, o apóstolo Tiago vai falar, irmão do Senhor, em Tiago capítulo 1. Ele vai falar sobre pedir sabedoria e não duvidar, porque senão você é instável, não espere receber nada. Igual uma onda. Igual uma onda que vai de um lado para o outro. Você não sabe o que você quer, exatamente. Então ele vai falar sobre isso e está ligado diretamente a torcer a palavra. Torcer a palavra. Fazer isso para sua própria destruição. Torcer a palavra e tirar dela doutrinas erradas, equivocadas. Tirar percepções erradas da realidade. É tipo assim, eu pego a Bíblia e adapto ao que eu quero. Aí distorço o evangelho. Você torce a palavra, ou então isola a palavra e usa só o que te agrada, ou então pega um versículo, diz uma coisa e tenta dizer outra. Seria melhor criar uma Bíblia para eles, né? Claro, mas Satanás vai distorcer, que é melhor. Hoje em dia tá bem atual esse negócio de atualizar a Bíblia. Não, eu digo assim, cria a sua regra, cria a sua religião,
Mas você pegar a Bíblia Sagrada, o que está escrito ali, pegar a verdade e dizer assim, não, essa aqui agora não é assim. E aí até uma coisa interessante, né? Porque o que é que acontece? Eu até faço um link com a Antiga Aliança. Quando você vai ver a promessa de Cristo na Antiga Aliança de uma nova aliança, ele vai dizer o seguinte: ninguém mais vai dizer conheço o Senhor. Porque todos me conhecerão do menor até o maior, né? Porém o meu espírito neles. Então, mas ao mesmo tempo, quando você vai ler, se eu não me engano, a carta de Efésios, Paulo vai dizer o seguinte: não sejam insensatos, mas procure conhecer a vontade do Senhor. Aí eu acho até engraçado quando ele faz isso, né? Mas a Bíblia vai estar o tempo inteiro, a nova aliança, principalmente as cartas de Paulo, vão estar insistindo. Normalmente no primeiro capítulo da carta ele já fala sobre isso. Sobre as pessoas conhecerem a Deus. Se aprofundarem no conhecimento do amor de Deus. Então, na antiga aliança existia uma diferença que as pessoas elas eram reféns daqueles que tinham condições de ensinar a elas. Havia uma liderança religiosa que precisava ensinar e não fazia isso direito. A gente vai ver esses relatos. Tem Isaías 28, fala sobre isso, né? Então, existia este problema. Como Deus resolveu o problema? Ele colocou um professor que não dependia de ninguém dentro das pessoas. Só que tem uma questão. O ensino, ele pode vir de qualquer lugar. O Espírito, o que é que eu quero dizer com isso? O Espírito pode ensinar a palavra para uma pessoa usando qualquer coisa, pode. Ele pode usar uma nuvem para explicar o que ele quiser para uma pessoa. Se ele quiser assim fazer, ele faz. Sim. O Espírito Santo não é limitado por nada. Agora, a Escritura, ela foi dada para que houvesse uma firme base que não dependesse da subjetividade. Glória a Deus. Então precisa dessa revelação e Deus, tanto é verdade isso aí, que Deus, ele mesmo, de maneira sobrenatural, quem estuda a história da Bíblia, né, sabe disso, ele fez com que acontecesse ao longo dos últimos 2000 anos que pessoas traduzissem a Bíblia, não é, tirassem ali daquelas línguas que ninguém entendia, colocasse na mão das pessoas em todas as línguas e todos tivessem acesso a esse livro. Nós temos situações extremas em países de perseguição, onde é difícil, e mesmo assim Deus normalmente dá um jeito de trazer a escritura até esse povo. Então a escritura é o alicerce, né? E quem tem o espírito será ensinado primariamente pela escritura. Sim. Para que ele próprio consiga entender o espírito. Por isso que a melhor pregação é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, você fala a Bíblia, prega a Bíblia. Então, nesse quesito entra a ignorância. A falta de instrução na palavra. E não é, pessoal que está assistindo, né? Eu não me refiro a dizer que você é refém de um pastor de uma igreja para você aprender da Bíblia. Você não precisa de um pastor da igreja para aprender da Bíblia, certo? Não desmerecendo o trabalho dos pastores e nem dos mestres dentro da igreja, tá? Mas eu tô falando que a essência daquilo que Deus quer para as nossas vidas, ela só depende de você ler a sua Bíblia e ter o Espírito dentro de você, porque o Espírito vai te ensinar. Para você ser espiritual verdadeiramente, primeiro você precisa entender o Espírito. Não é? A gente lá no Defesa da Fé, que é a igreja que eu congrego, nós temos ali 2 pilares, né, que a gente costuma falar, todo culto a gente fala sobre esses pilares. A gente fala que é crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer na intimidade com o Espírito Santo de Deus. E aí, quando eu tenho a oportunidade, eu falo o seguinte, gente, esses 2 pilares aqui não são por acaso, porque na verdade eles são cíclicos. Você é um ciclo infinito. Você não pode ter intimidade com Deus se você não conhece a palavra, porque na verdade quem explica o Espírito é a palavra, porque a palavra é Espírito. É o que Jesus fala. Então você tem que entender a palavra para entender o Espírito. O Espírito faz você entender a palavra faz você entender o Espírito. E assim você vai se aprofundando em Deus cada vez mais. Então, quando a pessoa é ignorante, por exemplo, quanto ao que a gente falou aqui do problema da queda, a carnalidade, o pecado no corpo, você não tem como evitar isso. Você tem que aceitar uma verdade simples, que vai ter dia que tu vai acordar e você não quer orar. E você não quer orar porque não é que você não pertence a Cristo, ou que você não tem o Espírito de Deus. Você não quer orar porque a sua carne tá ali, ela detesta orar, ela nunca vai querer orar. Se for depender dela, você vai deixar de orar. Você vai deixar de fazer Você vai muitas deixar coisas. você vai perder seus Deixar de obedecer, né? Entendeu? Se fosse depender da carne do ser humano, o ser humano nem ia querer Jesus. A carne não quer Jesus. Essa é a verdade, ela é pecadora. Então,
Às vezes, pela ignorância, os cristãos às vezes tropeçam. Tropeçam, caem, tiram ideias erradas. Porque não tem instrução na palavra, nem porque não teve pastor para ensinar. Uhum. Mas não teve iniciativa de aprender com o Espírito Santo. E é incrível porque as pessoas falam assim, né? As pessoas que vivem na carnalidade falam: ah, mas eu faço tudo, né? Eu tenho dinheiro, eu vivo os prazeres da vida e tal. Só que tudo isso é coisa externa, porque é da carne. Aí fala assim: mas tem um vazio dentro de mim, porque é justamente o espírito que clama a Deus. Porque por mais que a carne ali não queira orar, mas quando você domina essa carne e ora por causa da sede espiritual, aí você. Aí é de dentro pra fora, né? Aí a carne fica no lugar dela. Exatamente. E é interessante porque não só nessa questão de oração, que é uma coisa extremamente básica, mas quando você vai para outras áreas da sua vida, Sim. você, por exemplo, vamos colocar uma área conjugal, uma área financeira, profissional, coisa do tipo. Os cristãos, às vezes, eles estão sofrendo com certas coisas por ignorância do que é que Cristo promete a eles na palavra. Por ignorância do que é que a palavra diz de como deveria ser essa área da sua vida. Como é que deveria ser? Sim. Por exemplo, o cristão que ele almeja muito ter dinheiro, né? Ele quer muito ter dinheiro. Mas será que você entende na escritura qual é o propósito do dinheiro para Uhum. Cristo, na aliança que você vive? Porque se você quer, por exemplo, só ter dinheiro por ter dinheiro, para ter recursos financeiros, e você só quer isso, na verdade, porque você confia nisso, ou porque você quer muito o prazer que o dinheiro traz. Sim, o conforto. Só que, exatamente, então, a nova aliança lá em 2 Coríntios vai dizer o quê? Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Beleza, mas aí o que vem depois? Para que em todas as situações vocês possam ser generosos e a generosidade de vocês transborde em ação de graças a Deus. Então, instrução na palavra sobre qual é o propósito das coisas que você está vivendo. Né? A gente falou sobre vícios, mas aqui estou falando também sobre pecado e quando a pessoa não está vivendo a área da vida dela como Deus queria. Sim, Entendeu? entendi. E ela tem que mudar isso através da instrução na palavra. Isso é muito Amém. importante. É perfeita a palavra de Deus, mas de fato ela nos confronta. E aí, a Bíblia vai dizer que precisamos de humildade para ter a sabedoria, né? Para temer, para ter a sabedoria de Deus é esse temor, é essa humildade. Por isso que o soberbo não acessa e não cresce nem amadurece, porque ele não quer ser confrontado. E ali na palavra você vai ser confrontado. Você tem que estar aberto assim, peraí. Vamos lá, olha, me olhar no espelho. Deixa eu ver, Débora, tu não tem paciência. Débora, tu falou besteira, tu falou demais, tu pecou pela língua. Débora, você mentiu. Débora, você... Então, é dar de cara mesmo com a mazela, né? O pecado que habita em nossa carne. E estar disposto. Porque é triste quando a gente olha para a carne, mas é com grande alegria quando a gente olha para a nossa restauração em Cristo. E é possível, né? É possível quando a gente se arrepende, né? Quando a gente reconhece, quando a gente percebe que precisa, porque nós precisamos. Nós carecemos todos os dias e ontem eu estava orando ao Senhor e agradecendo, porque eu sou remida pelo sangue de Jesus. Mas, Senhor, a oração é do Pai Nosso. Não nos deixais cair em tentação, livra-nos do mal. Porque, por mais que eu estou em Cristo hoje, a luta é constante. Estou em Cristo hoje, está tudo certo? Não é. A luta é constante até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é para todos. Eu leio a Bíblia aqui, falo uma coisa, aí a pessoa acha que você que está pregando é só para quem está ouvindo. Só que é primeiro para a gente, né? Porque a gente olha para aquilo ali e fala, isso aqui eu não estou conseguindo fazer. Aí a gente se rende, nos ajoelhamos, nos prostramos e pedimos àquele que pode restaurar a nossa vida, né? Em todas as áreas. E quando você fala sobre isso, sobre se render, na verdade é quando a gente entra em instabilidade. Porque primeiro você resolve a ignorância. Sim. Depois que você recebe a instrução e tem compreensão clara da verdade, é quando você tem condição de decidir alguma coisa de Sim. verdade. Então, aí você vai entrar no que Tiago vai falar em Tiago capítulo 1. Porque em Tiago capítulo 1 é outra coisa, eu preguei recentemente sobre isso, e era uma questão que eu sempre me perguntava, né? Quando ele fala assim, ele vai falar, considera motivo digno de alegria, né? Passarem por muitas provações, tribulações, que isso produz perseverança, perseverança tem que ter ação completa,
né? Para que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar nada. Mas aí ele vai continuar o assunto, ele vai dizer assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de bom grado, né? Sem parcialidade, ele será concedida. Aí eu penso, bom, então, certamente isso que ele está falando é para as pessoas que estão passando por tribulação, mas não era uma tribulação necessária. Sim, Era uma entendi. tribulação necessária. Legal. Olha que interessante isso. Isso é uma coisa que É eu já importante, fiz né? quando a gente falou aquela vez sobre espinho na carne, Uhum. e eu falei para você sobre tipos de tribulação. Nem toda tribulação é da vontade de Deus. Sim. Tem tribulações que são inevitáveis. O diabo vai te perseguir, o mundo vai te perseguir. É uma porta que você deixa aberta. Exatamente. Tolice. Tolice. Tolice isso que você faz. Exemplo. Aí tem gente que fala assim, deixa, Deus sabe de tudo, né? Aí esse é... Aí você tem que ter cuidado. percebe, né? Tolice. Mas que tolice, né? Por exemplo, foi quando eu comecei a entender isso. Por que Tiago vai exortar a igreja a dizer que eles tinham que tomar cuidado com essa instabilidade na hora de pedir alguma coisa a Deus? Não é? Por que você não pode ser instável, pedir sabedoria? Diga que loucura. Pedir sabedoria a Deus e ser instável na hora de pedir sabedoria. Como é que eu posso ser instável na hora de pedir sabedoria? Quem é que não quer sabedoria? Uhum. Aí eu fiquei pensando, como é que acontece um negócio desse? Até que eu entendi, né, em Tiago 3:16 ali, entre o 15 e o 17, eu acho. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre diferentes tipos de sabedoria. Ele vai falar sobre uma sabedoria carnal, sensual e terrena, demoníaca, e ele vai falar sobre uma sabedoria celestial. Aí eu comecei a entender. Tem cristãos, né? Os vícios vão entrar nisso aí. Tem cristãos que estão presos em vícios e pecados. Eles sabem o que a palavra diz, mas eles continuam presos. Por quê? Porque não houve rendição de verdade. Não houve rendição de verdade. O que é que eu quero dizer com isso? Quando Cristo, por exemplo, vamos supor que o seu vício no pecado, ele seja falta de paciência. Quando você vai conversar com a pessoa que tem falta de paciência com os outros, você vai achar algumas raízes ali, alguns pressupostos errados. Por exemplo, um pressuposto errado de que normalmente quem tem falta de paciência. Vou jogar aqui. Você não precisa, meu irmão, que outras pessoas façam a coisa certa para você ser manso e paciente com elas. Uau. Você não precisa. Outra coisa, se alguém te maltrata ou te ofende, você não tem direito diante de Deus de retribuir aquela pessoa conforme o que ela fez, porque você não é juiz. Deus é juiz. Amém. Né? E aí as pessoas às vezes têm dificuldade de aceitar, não entender, aceitar essa verdade simples. Sim. E Cristo vai dizer para você, se alguém lhe ferir a face, ofereça outra. Você não quer aceitar isso. Você não quer negar a si mesmo. Você não quer negar a si mesmo. É uma decisão que você tem que tomar. É uma rendição. Por isso que eu falo, quem quer ser como Cristo tem que obedecer ao que está em Filipenses. Né? Não considerou ser igual a Deus, ao qual devia pegar, se esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, escravo. Ele sendo Deus, Ele sendo quem Deus. era. Ele tinha todo o motivo do mundo para retribuir a cada um ali naquele momento mesmo e condenar todo mundo se ele quisesse, porque ele era santo para isso. Ele vai dizer, né? Quem estiver sem pecado atire a primeira pedra. Ele disse a verdade. Quem estiver sem pecado atire a primeira pedra. Não proíbe você de fazer isso não. Mas quem é que tá sem pecado aí? Não é? Ele não tinha pecado. Ele pegou e disse, Ele era o único. Eu não a condeno. Eu não condeno. Eu também não a condeno. Porque o que ele veio fazer? Ele veio não só nos libertar, ele veio nos ensinar. Ele veio ensinar como é que a gente tinha que ser. Como é que Adão tinha que ter sido. Ele veio nos ensinar isso. Por isso que ele é manso e humilde. Manso e humilde. Ele é esvaziado de sua própria vontade. Embora seja Deus. Isso é impressionante. Isso. Considerando quem ele é. E é assim que a gente tem que ser. Então, nós que estamos aqui tentando ser como Cristo e viver em santidade, nós temos que entender que, meu irmão e minha irmã, você vai ter que desistir. Você vai ter que desistir do seu eu carnal. Você vai ter que desistir da sua vontade, da sua opinião, do seu jeito de fazer as coisas. Do seu ego. Do seu ego, da sua reputação. Quem tem que atribuir essas coisas a você é o Senhor. E Ele vai fazer isso conforme você for
deixando de ser instável. Aceite essa verdade, né? As pessoas elas vão ter que aceitar isso. Entender a palavra, a instrução, deixar de ser ignorante e deixar de ser instável. Por isso que Paulo vai dizer: morri para mim mesmo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, Débora precisa morrer. Kevin precisa morrer. Quem tá assistindo aí, João, Pedro, Paulo, precisa morrer para que Cristo habite em nós. Porque é sublime, é muito nobre o que Cristo fez por nós. É algo assim que quando eu estou passando pelos meus momentos mais difíceis, é a pergunta que eu faço muito ao nosso Pai, ao nosso Deus. Pai, como foi que Jesus conseguiu? Me ensine, porque se nisso tão pequeno comparado à cruz para mim está sendo tão doloroso, porque dói. Aflições. O crente vai passar por isso. Nós somos a justiça de Deus, o mundo é injusto. Então, como foi que ele conseguiu? Me ensine. Porque ele pagou o maior de tudo, ele pagou naquela cruz por nós. Então, ele é. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Como assim? Ele está sendo crucificado. E olhava para aquelas pessoas com misericórdia. Então, assim, é sublime. Quem é aquele? Me diga, quem é? Que alguém dá um tapa na sua cara e você não revida. Não revida não é nem no ato da carne, mas no coração. No coração você já perdoa, porque você sabe que aquela pessoa não tem Cristo. Então, assim, é um processo, né, irmão? A gente ir caminhando. E como Paulo diz, a gente vai amadurecendo a cada dia que passa. E a minha oração tem sido essa, sabe, Senhor? Tira aí essa velha Débora que às vezes quer dominar, que eu tô aqui nessa carne, então essa carne aqui não se converte. E me ensina a andar pelo Espírito, porque eu sei que é possível. Eu creio que é possível andar pelo Espírito e que mais pessoas possam agradar o Espírito de Deus, mais humildes, mais pessoas servas, mais representantes de Cristo nessa terra. Porque Paulo hoje, todo mundo fala de Paulo, mas vamos olhar o que Paulo se gloriava. Era nas marcas, era no sofrimento, era na rendição de entregar a sua própria vida. Por muitos, né? Também ele serviu ao Senhor. Tu quer responder a última pergunta? Acho que dá tempo, né? Dá, tem 7 minutos ali. Kevin, de que forma o arrependimento e a vida devocional, a oração, a palavra de jejum que você falou, ajudam a vencer a mentalidade carnal e a alcançar a estabilidade espiritual? Então aí vai as dicas, né? Exato. Essa constância diária nessas 3 coisas é a chave para você conseguir se despir do velho homem e se vestir do novo. E é uma coisa que às vezes eu acho que o cristão ele tem conflito, porque a gente fala assim: a salvação é pela graça por meio da fé, não por obras para que ninguém se glorie. Mas quando a gente fala de uma vida de jejum, oração e leitura da palavra, meditação na palavra, Sim, as pessoas confundem com, não, então, na verdade, a minha salvação está sendo pelas minhas ações, pelo meu esforço físico. E aí é onde eu preciso discordar. Por quê? Porque quando Cristo se manifesta, ele se manifesta pela graça. Tudo que faz é pela graça. E a graça salvadora, ela não veio somente para nos libertar, veio também para ensinar. E essa é a grande questão. Sim. Porque Tito, capítulo 2, versículo 11, salvo engano, ele vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele vai dizer, ela nos ensina a abandonar as paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa. É um ensino, né? Exatamente. Então, quando Cristo, ele mostra, ele fala, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Logo antes de ser crucificado, lá, prestes a ser traído por Judas, ele chama 3 para perto, Pedro, Tiago e João, e ele vai dizer, vocês não estão conseguindo vigiar e orar? Vigie e ore para que vocês não entrem em tentação. Os 3 ali que estavam ali, eram os 3 que haviam chegado, né, como diz no Nordeste, os enxeridos que chegaram para Jesus, dizendo que um falando que ia morrer por ele, que foi Pedro na última ceia, os outros 2 chegaram em um momento lá para Jesus e disseram que queriam sentar à direita e à esquerda. Aí Jesus falou, vocês sabem que vocês estão pedindo? Vocês não sabem. Tá nem entendendo, né? A gente Vocês não podem sabe beber o o que fala. cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Eles disseram sim, ele vai dizer, então vocês vão ser. Não é? Então,
Ele tá falando vigiar e orar, para que quando chegar a hora de você entregar a sua vida por mim, você não vacile, porque foi exatamente o que aconteceu. Todo mundo saiu correndo. Foi. E Pedro ainda negou Jesus 3 vezes. Foi. Foi por isso que Jesus falou aqui. E Jesus intercedeu pela vida de Pedro, né? Intercedeu. Quando o diabo Jesus, foi ele peneirá-lo. quando tá falando vigiar e orar para que não entre em tentação. Eu intercedi por você para que a sua fé não desfaleça. Quando tá fazendo aquilo, Jesus está ajudando os apóstolos a cumprir o que os apóstolos falaram que iam cumprir, só que do jeito certo. Uhum. Jesus estava ajudando os apóstolos ali. Naquele momento, eles não tinham como entender. Eles iriam entender depois que Jesus fosse glorificado, depois que recebesse o Espírito Santo, em João 21. Então, João 20. Então, quando a graça, colocando graça como sendo o próprio Jesus Cristo, ele chega e nos diz vigiai e orai, se você persiste nisso, você não, essa obra, entre aspas, na verdade, é simplesmente a consequência da sua fé. E aí, Tiago vai explicar esse assunto também. Tiago vai chegar num assunto que por muito tempo na igreja, acho que se eu não me engano, até Lutero queria tirar Tiago da Bíblia por causa do que ele falava sobre fé e obras. Sim, sim. E ele vai dizer o quê? Fé de verdade. Se você confia de verdade numa coisa e você acredita nela de verdade, ela tem que produzir ação na sua vida. Se ela não produz ação na sua vida, a sua fé é de mentirinha e você não está falando a verdade. A fé sem obras Está morta. morta. Por quê? Porque fé, se eu digo para você que ali na minha frente, por exemplo, né, tem um precipício e você diz que acredita. Você sabe que se cair ali, você morre. Uhum. Você diz que acredita, você vai direto para ele. Ou você é doido, ou você é doido, ou você está mentindo, você não acredita de verdade. É uma conclusão lógica que a gente tem na nossa vida. E até a questão dos frutos, né? Porque se eu estou realmente na videira verdadeira que é Cristo, eu vou frutificar. Então, se eu não frutifico, falso profeta. Jesus vai dizer, como é que você vai ver se uma pessoa é verdadeira ou não? É um falso profeta? Frutos. Então, acho que esse fruto também pode ser a resposta da sua fé. Se você tem fé em Cristo, porque esse é o motivo pelo qual somos salvos, nós vamos frutificar. Não tem como negar uma coisa e a outra, né? Exatamente. E aí a gente tem que entender isso, porque a oração, a palavra e o jejum, né? O que é oração? Você conversar. A Escritura nos diz que quando você declara uma coisa, você direciona seu coração. De onde é que eu estou tirando isso? Tiago, capítulo 1, ele vai dizer, se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, antes engana o próprio coração, essa pessoa não tem proveito algum em sua religião. Na verdade, o que a gente fala direciona a nossa alma. A oração, na verdade, ela é um direcionamento da nossa mente. Você cultiva a sua mente a entender que Deus está ali com você. É sobre você, na verdade. Quem é beneficiado na oração é você. Sim. Deus já sabe o que você precisa e o que você vai falar. A questão não é essa. Nós precisamos de oração. E a segunda coisa é a palavra. A palavra é a semente. Ela tem que estar crescendo dentro de nós. Sim. Diante de tudo aquilo que a gente já falou. Não é até agora sobre entender a palavra e decidir as coisas. É verdade. E jejum. Por quê? Ele vai falar sobre mentalidade carnal, mentalidade espiritual. Então, se eu paro de fornecer alimento ao corpo, o que é que eu faço? Né? Dá o que o corpo quer. Eu enfraqueço o corpo. Quando você enfraquece seu corpo, é como se na sua mente você enfraquecesse a influência dele. Se eu enfraqueço meu corpo e estou orando e meditando na palavra, O espírito tá, ó. o espírito e a mente estão mais ligados do que nunca. Então, a sua fé é edificada muito mais facilmente, muito mais eficazmente. Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho, né? Os apóstolos não conseguem expulsar o espírito. E aí ele diz, a fé de vocês é pequena. Aí ele vai dizer em algum momento, né? Esse tipo só sai com jejum e oração. Existem discussões teológicas sobre esse trecho. Mas eu acredito assim também. Mas Você tá falando. jejum e oração para resolver a incredulidade. Até porque demônios são espirituais. Você vai expulsar aqueles espíritos malignos, teu espírito tem que estar mais forte do que eles. Assim eu penso. Sim. Na crença, na fé, eu penso dessa forma também. Como é maravilhoso. Oração, palavra e jejum. E só mais uma coisa para acrescentar. A gente tem vivido no mundo com muitas distrações. Então, assim, celular, então, meu Deus, são infinitas opções que você tá ali. É Netflix, é tudo. Então, você tem uma bomba de informações. Tem que desligar todas as vozes. Tipo assim, porque tem gente que passa o dia todo ali consumindo jornal. Imagina o que tá crescendo dentro daquela pessoa, né?
Então é importante que a gente priorize a voz de Deus. Porque muitas são as vozes. Se naquela época já era, imagina as de hoje, com tantos meios de comunicação. Ou, sabe aquele dia que todo mundo vai embora? Pronto. Não liga nada. Liga só a palavra de Deus. Ouve só aquela voz que vai te guiar pelo caminho certo. Porque senão você não sobrevive nessa terra, não. Você morre. Pois é. Queria só falar uma coisa, só pra você dar uma pincelada, que eu fiquei na dúvida e deixar isso gravado. Quando a gente fala em pecado, eu acho interessante falar sobre o pecado, porque é tipo, eu sempre falo, é um prato muito bonito e delicioso aparentemente aos olhos, como foi o fruto para Eva. E a gente olha para aquilo ali e a gente fala, nossa, eu quero. Aí a carne vai e deseja aquilo ali. Só que depois é um engano. As pessoas têm se confundido, né? Porque assim, o prazer da carne, o prazer de agradar a Deus são duas coisas, como a gente falou, o podcast todos são bem diferentes. Você pode só dar uma pincelada nessa questão, que foi até algo que eu falei com você lá no WhatsApp. Essa coisa dessa sedução mesmo, das pessoas se confundirem. Ai, porque é bom, é legal. Porque o pecado tem isso, não é? Não é uma coisa assim, tipo, é uma coisa bem feia, corre. Não, é algo que seduz a humanidade ao erro. Eu acredito que existe uma reflexão que todas as pessoas elas podem fazer dentro delas mesmas, né? O pecado, ele é atraente, de fato ele é, por causa do corpo. Se você está em Cristo, certo? Se você está em Cristo, por causa do corpo, o pecado ele tem certo nível de ser atraente. Tiago vai falar que cada um é atraído, seduzido pelo pecado, pelo seu próprio mau desejo. Sim. Né? Ninguém é tentado por Deus por isso. Mas, ao mesmo tempo que isso é verdade, ele vai dizer o seguinte, o pecado, tendo concebido, gera morte. Então, eu acredito que, na verdade, é muito simples. O pecado gera morte, em todos os aspectos que a palavra morte poderia querer dizer nesse texto. Morte no sentido de destruição, uma vida destruída, falta de paz, o vazio que nós temos dentro, tudo que não presta. E, nesse sentido, a realidade testifica. A realidade testifica claramente. Então, eu acredito que as pessoas elas precisam começar a refletir sobre a consequência dessas coisas agradáveis. Porque essas coisas agradáveis, como consequência, trazem morte. E eu creio fortemente quando a Escritura fala sobre isso, porque eu sei que existe um espírito que hoje atua tentando convencer a todos. Então, eu creio fortemente na palavra de Deus de que há evidência para cada um, de modo que todos serão indesculpáveis perante Deus, Romanos capítulo 1. Então, nós cristãos precisamos ter muito isso, porque às vezes as pessoas elas podem chegar pra gente falando que mas é porque eu não sinto vontade, eu não sinto que é uma coisa ruim. Eu creio mais no que a palavra me diz do que você está dizendo. Eu tenho certeza que em algum momento, talvez antes de você ter chegado no nível que chegou, você sim viu que era errado, você teve sim um freio dentro de você, você viu sim consequências erradas, mas você escolheu persistir. Entendi. A realidade está a nosso favor. É isso que a Escritura garante para nós. Isso. E o pecado, ele sempre vai nos dar um prazer temporário. Então, tem ali um tempo, mas depois a conta chega. A conta do pecado é a morte. E as coisas de Deus são eternas, né? Exato. Você pensa nas coisas de Deus, é um prazer eterno, é uma alegria eterna no Espírito, no que virá, na esperança em E Cristo. essa expectativa é universal. Eclesiastes, Salomão fala sobre isso, colocou nele um desejo pela eternidade. Embora não entenda exatamente o que ela é ainda. E tão grandiosa que é. Pois é. Amém, pronto. Era só para finalizar esse ponto aí, muito bom que você falou. Kevin, muito obrigada. Você tenha certeza que Deus derrama muito discernimento sobre a sua vida, sabedoria nas palavras, entendimento, conexões, e você traz o puro evangelho, porque isso é maravilhoso para que a gente possa realmente estar nesse lugar que é a rocha de Cristo, na verdade, e termos o prêmio celestial, né? E termos a eternidade sem perdê-la. Muito obrigada, viu? E quero você mais vezes aqui. Vamos terminar aqui, eu ainda vou conversar mais um pouquinho com você. Muito obrigada, viu, Kevin? Sim, né? Dá para acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que o tempo já foi. Já foi. Né? Já foi. Então ficamos por aqui. Valeu. Valeu, gente. Muito obrigada por você ter estado até aqui. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Pode perguntar também aí nos comentários. E ficamos por aqui com mais um podcast com tanta palavra maravilhosa. E até a próxima, se Deus quiser.